Você já parou para tentar entender como os seus hábitos funcionam? Por mais que pense que está no controle do seu dia, tomando decisões e se planejando o tempo todo, a verdade é que você só está repetindo hábitos pré-determinados na maior parte do tempo. O repórter do New York Times, Charles Duhigg, destaca em seu livro O Poder do Hábito o impacto dos seus hábitos em quem você é e no que você é capaz de alcançar. Além disso, segundo o autor, a chave para mudar o que não funciona em sua vida é entender como os hábitos funcionam. Ou seja, com os hábitos certos é possível fazer qualquer coisa. A história de um americano pode nos mostrar como os hábitos funcionam. Um paciente idoso chamado Eugene Pauli teve sérios problemas cerebrais causados por uma cefalite viral e, por causa disso, acabou perdendo a capacidade de usar o lobo temporal medial, parte do cérebro. Apesar de ter sua memória prejudicada, todo o resto do corpo continuou funcionando normalmente. Infelizmente, Eugene não conseguia aprender coisas novas, pois em segundos esquecia o que havia ocorrido no momento anterior. Para exercitar-se, diariamente sua esposa o levava para uma caminhada ao redor do quarteirão. Um dia, Eugene desapareceu e sua esposa ficou muito preocupada, pois sua perda de memória poderia fazer com que ele se perdesse e nunca mais retornasse. Em apenas 15 minutos, por incrível que pareça, Eugene conseguiu retornar para casa, seguindo sua rota diária. Alguns dias depois, Eugene conseguia até fazer o percurso sozinho. Com isso, os cientistas o estudaram e descobriram que os hábitos, suas ações rotineiras, são guardadas em uma área do cérebro totalmente diferente do lobo temporal, responsável pela memória. Isso confirmou que nós aprendemos e tomamos decisões inconscientes sem a obrigação de nos lembrarmos sobre os acontecimentos que levaram àquela decisão ou aprendizado. Como podemos ativar os hábitos? Nosso cérebro é uma máquina muito poderosa, que está em constante busca de maneiras para se esforçar menos e automatizar rotinas, apenas para economizar energia. Um hábito funciona em um fluxo de 3 etapas. A primeira etapa é o gatilho. Algo acontece e seu cérebro conhece este gatilho como um chamado para entrar no modo automático e escolher qual rotina usar. A segunda etapa é a rotina, que é uma ação física, mental ou emocional que é acionada automaticamente pelo gatilho. A recompensa é a terceira etapa. Ocorre um estímulo positivo que diz ao seu cérebro que aquela rotina funciona e por isso deve ser guardada. Entender como os hábitos são acionados é muito importante, pois com isso obtemos controle sobre nós mesmos. Então, para gravar. Passo 1. Crie um novo gatilho na sua mente, ou na mente das pessoas. Passo 2. Associe uma rotina positiva a ele. Passo 3. Crie uma recompensa mental ou física associada à manutenção deste hábito. Hábito mestre. No livro O Poder do Hábito, também podemos aprender sobre os hábitos mestres, que tem como objetivo desencadear uma série de reações no modo da pessoa organizar sua própria vida. Um hábito positivo leva a outro e isso cria uma cadeia de hábitos positivos que funcionam bem em conjunto. Para entender, um bom exemplo de hábito mestre é o exercício físico. Pessoas que começam a praticar exercícios físicos começam naturalmente a se alimentar melhor, dormir melhor e se estressar menos. Por isso, se deseja mudanças, você deve descobrir qual hábito na sua vida pessoal ou profissional deve ser mudado, que trará melhorias diversas em vários outros hábitos que impactam sua rotina. Guia prático: mudança de hábito. Quando conseguimos compreender o papel dos hábitos em nossas vidas, nosso principal obstáculo é transformá-los de acordo com o que queremos. Por isso, siga os passos para formar hábitos saudáveis. 1. Identifique a rotina. Sua rotina pode ser óbvia ou até inconsciente, mas independente disso, o ideal é que você consiga analisar seus comportamentos e planejar como mudá-los.
Identifique o que você deseja mudar e depois avance para o segundo passo. 2. Experimente recompensas diferentes. Caso você não consiga fazer a troca de rotinas ruins por novas rotinas, é necessário aprender a experimentar novas recompensas. Se você está com o hábito de se alimentar com comidas ruins e nada saudáveis, por exemplo, você deve tentar substituir a recompensa desta rotina. Troque esses alimentos por um lanche mais saudável ou apenas descanse por alguns minutos. Após isso, aguarde 15 minutos e analise se você ainda está com vontade de comer besteira. Se sim, talvez você ainda não tenha identificado o gatilho do hábito. Experimente recompensas diferentes até descobrir qual gatilho ativa aquele mau hábito. Se por acaso, neste exemplo, o gatilho era sua fome, saiba que você pode superá-la comendo outras coisas, como o lanche saudável que citamos. Já se o gatilho deste hábito for o cansaço, tire alguns minutos para descansar. 3. Isole o gatilho. Se você consegue descobrir qual recompensa satisfaz aquele gatilho, ainda é necessário entender o gatilho mais profundamente. Os principais gatilhos tendem a ser relacionados a 5 categorias principais. Onde você está quando surge a rotina? Qual horário que ela costuma aparecer? Como você se sente quando ela aparece? Com quem você está no momento que surge a rotina? Quando você tem algo a fazer e a rotina é acionada? Se você tem um hábito que precisa eliminar, anote todas as informações possíveis: os lugares, horários, sentimentos, com quem você está e quais os próximos passos antes daquela rotina aparecer. Você começará a entender o padrão depois de algumas repetições. 4. Crie um plano. Após entender os 3 principais componentes do hábito, planejar uma nova rotina que lhe traz a mesma recompensa para o mesmo hábito será mais fácil. Até que o gatilho apareça, fique atento e haja de acordo com o plano. Se funcionar e você tiver a força de vontade e o foco para sempre repetir este novo condicionamento, você irá conseguir transformar os seus hábitos. O autor explica que não é tão fácil mudar um hábito, mas que existe um método e é possível quando realmente se deseja algo. O livro O Poder do Hábito é uma excelente leitura e recomendamos para todos. Aplicando o método explicado no livro, você poderá aprender a identificar um costume que deseja mudar e determinar uma rotina alternativa, pois um hábito ruim pode ser substituído por um hábito bom. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no nosso canal.